Repito, 164 versos ou passagens, direta ou indiretamente, instigando a todos os seus fiéis a, pela jihad, ou seja, pela guerra santa, implantarem e imporem a fé islâmica no mundo. Desses 164 versos, 95 são especificamente dizendo para perseguirem, torturarem, vilipendiarem e matarem cristãos e judeus. Cristãos aos quais eles chamam de idólatras, por crermos na Trindade, eles, sem entender, acham que adoramos três deuses. E judeus que eles chamam de infiéis. Ou seja, 164 versos incitando a guerra para implantar o islamismo. 95 versos e passagens diretamente aos cristãos e judeus. Diante disso, irmãos, eu quero trazer algo que muitas vezes a gente não se atenta. E a gente, por se alienar, acabar seguindo a massa de manobra do mundo, porque hoje a mídia, ela de uma forma geral e total, ela é unificada nesse propósito obscuro, que eu também não sei explicar direito, mas algum propósito de grandes grupos e grandes poderes escondidos operam em nosso meio. E eu não estou aqui levantando nenhuma teoria de conspiração, é algo real. A mídia ela nunca veicula as notícias relacionadas a perseguições de cristãos e judeus no mundo. O que nós vamos sempre ver em Globo, CNN, BBC, estou dando nome aos bois mesmo. O que nós vamos ver nessas redes é sempre uma abordagem tendenciosa. Por exemplo, quando vemos cristãos, quando eles veiculam que cristãos foram mortos ou foram perseguidos em algum lugar, vou dar o exemplo do ano retrasado no Egito, durante a Primavera Árabe, onde cristãos apareceram em várias fotos do Washington Post, do jornal Globo, em jornais da França, de todo mundo da Inglaterra, do The Guardian, vários jornais renomados no mundo, apareciam fotos de cristãos com caras realmente incisivas e bravas, assim, levantando cruzes. E a maioria das notícias era dizendo: cristãos enfurecidos protestam contra os muçulmanos. E eles não veicularam, nenhum desses jornais veicularam de forma correta, que esse protesto era porque no dia anterior havia se matado 250 cristãos numa praça no Egito. E no mesmo dia, na Nigéria, um grupo chamado Boko Haram, que até então estava surgindo, hoje já está consolidado e domina metade para cima da Nigéria. Esse grupo tinha queimado 20 igrejas cristãs e torturado outros sem número. E as notícias da mídia eram: cristãos enfurecidos protestam contra os muçulmanos. Nós precisamos acordar, irmãos, principalmente para a alienação que estão tentando implantar em nossas mentes. Devemos renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, porque estão tentando realmente fazer-nos acreditar que não existe essa igreja perseguida, que os cristãos não sofrem pela causa do Evangelho. Nós, em nossos comodismos, temos acreditado na Globo, temos acreditado na mídia, que quer fazer-nos acreditar que é uma guerra de proporções iguais, e não é, definitivamente não é uma guerra de proporções iguais. O Alcorão manda eles degolarem os pescoços dos cristãos e dos judeus, eles perseguirem. Uma passagem do Alcorão, número 8.000, não vou lembrar o versículo agora, mas 8.000, que vai dizer assim: persegui-os e cercai-os por todos os lugares, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Daí nós entendemos um pouco da crueldade de grupos como Boko Haram, como o Estado Islâmico, que antes mesmo de torturarem e matarem de forma humilhante e degradante, eles perseguem, eles deixam os cristãos à míngua, passarem fome, não terem acesso a mercados, a escolas. Os filhos desses cristãos são humilhados. Aqueles cristãos que, em sua maioria nesses países, eram de origem islâmica e aderem e recebem a Cristo como Senhor e Salvador, eles perdem as suas heranças, o seu nome de família, eles são perseguidos em todas as esferas, seja principalmente religiosa, mas também na esfera educacional, na esfera social, na esfera de acesso aos serviços de governo, pois esses governos também são orientados pela Sharia, ou seja, a lei islâmica.
Nós vimos os jovens falando dos 10 primeiros países, de uma lista de 50 países que percebem, 40 são muçulmanos, e os 10 primeiros, 9 são muçulmanos. Apenas a Coreia do Norte, nessa lista divulgada e de dados confiáveis pela Portas Abertas, apenas a Coreia do Norte não é de origem muçulmana, que é também de um outro regime que nós teremos oportunidade, quem sabe, de também instruir os irmãos, que é o comunismo, que também mata milhares e milhões de cristãos e matou durante toda a história. Então, nós pensamos que a mídia nos faz querer acreditar que não há perseguição de muçulmanos contra cristãos, e mais ainda, que nós é que perseguimos os muçulmanos, e que os muçulmanos é quem são os oprimidos da história, e que aqueles como o Estado Islâmico, Boko Haram, a Al-Qaeda e muitos outros grupos são exceções à regra. Não são, irmãos. William, você está exagerando. Não estou, irmãos. Até aqueles islâmicos, por mais que eles não revelem essas intenções, aqueles que dizem que são da paz, eles no fundo, eles acreditam em todos esses versículos, e 164 versículos que incitam a guerra santa. A diferença é que eles têm uma estratégia de entrar sorrateiramente, de ganhar pela simpatia, de ganhar pela serenidade. E ao ganhar pela serenidade, eles dominam pela força, pela guerra, pela morte. Assim aconteceu em todos os países dominados pelos islâmicos hoje. Na Turquia, no século 6 a.C., tentaram, depois de Cristo, invadiram a Turquia de forma pacífica. Não aceitaram os cristãos, que eram a maioria, 90% da Turquia, não aceitaram os islâmicos, pois eles já tinham sua fé em Cristo. O que eles fizeram? Enviaram exércitos e exércitos otomanos e massacraram os cristãos. E os cristãos não reagiram porque a nossa escritura sagrada, ao contrário, diz: orai pelos seus inimigos, orai bem dizer e não maldizeres, orai pelos que vos perseguem. As nossas escrituras não dizem para matar ninguém, elas dizem que preciosa é o Senhor a vida dos seus santos, a morte dos seus santos. Quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Mas nós precisamos acordar, irmãos. Estão tentando nos fazer acreditar que há forças desproporcionais nessa guerra que não foi causada e nem nós consideramos como guerra por nós. Que há uma luta de igual para igual entre cristãos e muçulmanos, mas não há. Os casos que não dão para esconder, eles ainda divulgam de uma maneira tendenciosa e mentirosa. Mas todos os dias relata-se que ao menos 20 cristãos morrem de forma pública, cruel. Estou falando de forma pública, cruel, e não é divulgada. No mínimo 20 cristãos na África, esses dados são da África. Então nós precisamos acordar, porque nessa história de acreditarmos nas notícias que são veiculadas, nós estamos involuntariamente acreditando que não existe essa igreja, que essa igreja está tranquila e calma, e que não há perseguição de muçulmanos no mundo. Mas eles têm sim como ideologia, como mandamento, implantar a perseguição, a guerra, a opressão a todos os cristãos e judeus, enquanto eles dizem que o reino dos céus deles, o islamismo, a Sharia, vai ser proclamado por meio da força, por meio da conquista. O Senhor disse: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eles respondem, eles anunciam a sua ideologia, a sua prática de vida de forma violenta. Nós apenas anunciamos àqueles que aceitam, bem, aqueles que não aceitam, amém. Eles respondem a negativa matando, nós respondemos a negativa orando. Eles respondem à rejeição do Corão, da Sharia, do islamismo, com violência, com perseguição, com declaração de guerra. Nós respondemos simplesmente continuando a olhar para o alto, para o autor e consumador de nossa fé. É necessário, igreja, que nós despertemos enquanto ainda é dia, enquanto ainda é tempo. Existe uma igreja, como já foi dito, que sofre, padece muito mais do que nós, pelo nome e pela causa do Evangelho de Cristo. Que não seja simplesmente hoje no dia da igreja perseguida, mas todos os dias nós possamos